Muito bem, vamos meditar na palavra de Deus, aproveitando essa ocasião do Dia dos Pais. Como sempre nós estamos lembrando aqui, essas ocasiões, muitas dessas datas, se não a maioria, ou quase todas elas, foram uma criação americana, né? Esse Dia dos Pais, especialmente, os americanos criaram na década de 60. E a gente nota muito, não só em relação ao Dia dos Pais, nas outras datas, o interesse comercial que existe. Não que os pais, as mães, os tios, o nascimento de Cristo, ou qualquer outra data importante não deva ser lembrado, ou o aniversário de cada um. Pode sim. Mas nós devemos tomar cuidado com isso, não é? Mas queria lembrar, hoje à noite, sobre paternidade. Paternidade celestial, paternidade terrena, paternidade... Estava pensando em escolher esse terceiro nome, né? Aqui pode ser paternidade infernal. Paternidade de Deus, paternidade do homem, paternidade do diabo. Eu queria pensar sobre isso com vocês. Evangelho segundo João, capítulo 1, abra sua Bíblia lá. João capítulo 1, versículo 11, a partir do versículo 11. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11. Amém? Diz assim: Veio para o que era seu e os seus não receberam, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Os quais, versículo 13, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Nós pedimos a direção do Senhor, a iluminação do seu Espírito, o toque em nós, para que nós possamos entender a palavra de Deus, a escrita, sagrada, e nós possamos guardar no coração os ensinamentos que hoje Ele, Deus, tem reservado para nós. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos novamente voltar ao início de tudo. Quando Deus criou o ser humano, para ter um relacionamento com Ele, para a adoração dele próprio Deus, nós fomos criados, vocês foram criados, nós existimos para adorar a Deus. Essa é a razão da vida. Quebrado lá no Jardim do Éden, quando o homem pecou. E aí passou de adorador de Deus, o homem, a adorador de si mesmo. Todos nós, seres humanos, estamos encerrados nessa maldição por causa da desobediência original de Adão. Paulo fala aos Romanos e diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, estão afastados de Deus. E não existe nenhum sequer justo. Todos estão contaminados, estão sujos, mortos nos seus delitos e pecados. Essa é a situação. E mais uma vez, lembrando essa situação e entrando aqui no tema, a filiação a Deus foi perdida lá no Jardim do Éden, porque todos os seres humanos, a partir de Adão, eram filhos de Deus. Tinham um relacionamento pessoal e íntimo com Deus a partir de Adão. A filiação foi quebrada. E a partir desse quebrantamento, né, por meio da desobediência de Adão e Eva, o pecado entrou no mundo e Deus, o homem se tornou adorador de si mesmo e não adorador de Deus, e a filiação foi perdida.
Porque Deus não é pai de ninguém a partir de lá. É o Criador. Não é? É o Criador. Seria o pai de todos da raça humana se o pecado não tivesse entrado no mundo. Mas ele é o Criador da vida. Foi ele que iniciou. Pai é aquele que origina as coisas, né? No Novo Testamento, nós temos essa palavra, Pai, Abba, Pai, que nós podemos transformar por uma forma até carinhosa. Abba, Pai, significa paizinho, pai querido. É um tratamento muito íntimo, que só pode ser referido pelo filho, ou por um filho, né? Paizinho querido. A Suzana, a minha filha, é que ela criou um nomezinho para mim, né? Quando ela me chama no WhatsApp, ela diz Papis. Oi, Papis. É só eu, entre eu e ela, né? Mas cada um trata o seu pai com essa intimidade, né? Mas, voltando lá para o início, foi quebrada, a filiação foi quebrada e Deus se tornou para o ser humano um ser estranho. E realmente o é, né? Todos os seres humanos indistintamente odeiam Deus. Não vão admitir isso, né? Ninguém admite isso, mas essa é a verdade. Ninguém gosta de Deus. E eu não estou falando de sentimento, não. Até passa pelo sentimento. Porque amar, sobretudo, não é gostar sentimentalmente, né? Amar é obedecer. Amar é se submeter. Amar é você se entregar de corpo, alma, espírito a alguém, no caso, Deus. Nesse texto aqui, voltando aqui para o texto de João, do Evangelho de João, capítulo 1, nos diz essas verdades que eu estou falando para vocês. Versículo 12 diz: mas a todos quantos receberam. Primeiro diz que veio para que era seu, os seus não receberam. Está falando aqui da nação de Israel. Deus veio salvar a nação de Israel. Deus veio reatar a filiação com a nação de Israel. Veio para ser pai da nação de Israel. Mas a nação de Israel não quis, assim como ninguém quer. Não quis e rejeitou o Filho de Deus. E aí, é como se Deus, bom, se a nação de Israel não me quer como pai, então eu vou estender essa bênção da filiação paternal, né, da paternidade celestial, a outros. E realmente foi isso que aconteceu. O versículo 2 diz: mas a todos quantos o receberam, e aí estende para todas as nações do mundo, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Como é que a filiação ou a paternidade celestial é restabelecida? O versículo diz: a filiação celestial, a paternidade celestial foi perdida no Jardim do Éden. Como é que ela é recuperada? Ela é recuperada no Calvário. Foi recuperada no Calvário, quando Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para nos dar vida eterna. Aquilo que foi perdido no Éden é achado no Calvário. E, obviamente, aqui nós sabemos que, em primeiro lugar, é Deus que age, mas ele precisa ver a inclinação do seu coração para querer recebê-lo como pai. Por isso que ele diz aqui aos que creem no seu nome. Tem que ter a iniciativa humana, tem que ter a parte humana, não é? Como é que é feito filho de Deus? Porque ninguém é. E é uma das, nós sempre repetimos aqui, uma das mentiras que contaram para o nosso povo, o povo brasileiro,
aonde o catolicismo entrou, a maior religião do mundo, que ensina essa mentira, que todos são filhos de Deus. É mentira. Ninguém é filho de Deus. Se tornam filhos de Deus. Quando? Quando crê. O versículo é muito claro. Né? Só se torna filho de Deus. A paternidade celestial só é restabelecida quando alguém crê no nome de Cristo, é o que o versículo diz. E obviamente que esse nascimento, essa paternidade celestial, obviamente não passa pela vontade humana, porque o versículo 13 aqui no nosso texto diz: os quais não nasceram, os que creem no nome de Cristo, conforme o versículo 12, não nascem do sangue, nem da carne, ou da vontade da carne, nem da vontade do homem, não nasce do relacionamento sexual, que foi projeto de Deus, através do relacionamento sexual, é que a raça humana cresce, não é? É proliferada. Então, quando duas pessoas, e aí falando um pouco da paternidade terrena, né? Que nós somos emocionalmente derramados diante desse relacionamento, né? Nós amamos os nossos pais e mães, né? Os pais e as mães. Só um parênteses aqui, eu não tive o privilégio de conviver com meu pai. Meu pai morreu muito cedo. Meu pai, o nome dele era muito bonito, né? O nome do meu pai era Jorge. Porque eu tenho o nome do meu filho, né? O nome dele era Jorge Lopes de Amorim, um nome bonito, né? E ele era um homem bonito. É um homem muito bonito, né? O filho... Agora, o neto não. Mas meu pai... Quem quiser depois mostrar uma foto dele. Mas meu pai morreu com 48, 49 anos de idade. Muito novo, meu pai. Mas ele tinha vícios, bebia, e aí ele tinha diabetes. Aí no ano de 1969, eu tinha 9 anos, né? Ele morreu. Hoje já é difícil você conviver com a... E pode, né? Viver muito tempo com diabetes. Mas naquele tempo era mais difícil e para quem tinha um vício como ele tinha, ou você para de beber ou você vai morrer. Ele preferiu morrer, né? E eu conheci muito pouco meu pai, muito pouco. Ele tinha 9 anos, ele vivia muito fora, tinha os negócios dele. Eu não me lembro de sentar com ele para conversar. Eu não me lembro de andar com ele. Não lembro. E às vezes eu me pego pensando, né? Mas eu tenho uma esperança, sabe? Meu pai mesmo, que naquela época, o Brasil era um país muito católico, né? E aí, principalmente no interior do estado. E lá onde eu morei, onde eu nasci, Viçosa do Ceará, lá na Serra da Ibiapaba. Não era diferente. Mas depois que ele morreu, eu soube de uma coisa que me deu uma grande esperança, né? Que hoje eu entendo, eu compreendo que aquele versículo, crê em Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa, pode se aplicar a ele, mesmo que de uma maneira sobrenatural, né? Porque me disseram que ele tinha uma Bíblia, ele era comerciante, aí tinha um cofre, guardava as coisas, e ele tinha uma Bíblia escondida, que naquela época, muito mais do que hoje, você andar com a Bíblia era difícil. E ele tinha uma Bíblia escondida no cofre dele. Aí surgiu uma luzinha no fim do túnel, né? Chegar lá no céu e poder encontrá-lo. Mas essa paternidade terrena, ela é muito forte em nós, né? Guardada as devidas proporções. E uma das coisas que se está perdendo hoje é essa referência. Olha, nós precisamos de referências. E o pai, a mãe,
a família são as referências maiores, terrenas que nós temos. E o diabo é incrível como ele trabalha nesses últimos dias para desestruturar o plano de Deus. Até o ponto de não pode mais chamar pai, ou ter o dia dos pais, né? Com essa história aí, né? Não pode ter mais dia dos pais, não pode mais falar que é pai, porque homem com homem, mulher com mulher, não existe pai. Existe quem cuida, né? É absurdo. Para acabar com o plano de Deus, né? Para as pessoas realmente, principalmente as crianças, perderem a referência. Então, nossos pais são as nossas referências, né? A união do homem com a mulher, como diz Paulo aos Efésios, né? Isso porque deixará o homem pai e mãe, se unirá a sua mulher, os dois se tornarão uma só carne. Mas grande esse mistério, porque eu me refiro a Cristo e à igreja. A união do homem com a mulher no casamento, esse relacionamento, é o espelho do relacionamento que Deus quer ter com os seres humanos. Essa intimidade que um homem tem com a mulher, ou que a esposa tem com o marido, ou que o pai tem com o filho, essa intimidade, esse compromisso, essa relação profunda de amor, de confiança, é a mesma relação que Deus quer ter com os seres humanos. Porque a paternidade terrena, ela é provisória. No céu não se casa e nem se dá em casamento. No céu não existe relação de pai e filho entre os homens. Vai existir um pai e todos nós como filhos. Não tem marido, não tem mulher, não tem pai, não tem filho. Só o Pai Celestial. O que vai subsistir é a paternidade celestial. E é ela que tem que ser investida, é nela, na paternidade celestial, que você e eu devemos investir. Tem um outro versículo que eu queria compartilhar com vocês, 1 Pedro capítulo 1, versículo 23, vamos lá. 1 Pedro, primeira carta de Pedro. Amém? 1 Pedro 1, primeira epístola de Pedro, primeira carta, capítulo 1, versículo 23. Amém? Encontraram? Vou esperar um pouquinho aí, eu acho que tem gente procurando ainda. Hein? 1 Pedro 1 e 23. As mesmas palavras que João utilizou lá no seu Evangelho, capítulo 1, Pedro está reiterando aqui. Vocês não nasceram da carne e do sangue, não nasceram da vontade do homem. A paternidade ou a filiação celestial é algo sobrenatural, é uma iniciativa divina, que Pedro reforça aqui no capítulo 1, versículo 23, onde diz: pois fostes regenerados. Vocês foram gerados, não é? Inicialmente por Deus, lá no Jardim do Éden, como eu falei, né? Aí morreu, mas no Calvário são regenerados, uma nova geração. Vocês agora são regenerados, têm uma nova regeneração e uma nova geração, não por vontade humana. E ele diz isso aqui: pois fostes regenerados não de semente corruptível. Não foi do espermatozoide ou do óvulo que se destrói, que os dois se unem, aí formam um ser humano, mas um dia o corpo vai se destruir. E se não se destruir pela morte, né? Pela morte, vai ser transformado, porque esse corpo é corrupto.
se acaba, se degenera, envelhece e morre. Vocês foram gerados por uma semente não corruptível. Foram gerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. E ele ainda diz no versículo 24, pois toda a carne, todo o corpo, tudo aquilo que foi gerado da semente corruptível é como a erva, e toda a sua glória é como uma flor da erva. Seca-se a erva, cai a sua flor, morre, acaba, se esvai. Assim é a vida terrena, assim é a paternidade terrena. Se esvai, acaba, tem a sua importância, devemos investir nela, não é? É um referencial importantíssimo, porque foi Deus que criou assim. Tão importante que está sendo massacrada, está sendo atacada todo dia, para acabar com a família, com a figura do pai ou com a figura da mãe. Paternidade celestial, paternidade terrena. Mas eu disse que ia falar um pouco sobre a paternidade infernal, né? Porque todos os seres humanos nascem, hoje, desde o início, quando o pecado entrou no mundo, nascem nas trevas, cegos, nus, aleijados, coxos, vivem na escuridão espiritual, sem Deus. É assim que a raça humana vive. Zumbis, mortos-vivos, que não têm entendimento, não conhecem Deus, vivem para si, vivem para adorar a si mesmo, vivem para os seus planos terrenos e não olham para o céu. Infelizmente que até alguns crentes pensam assim, querem só olhar para cá. Quem olha para o céu, repetindo aqui uma frase que disse essa semana, né? Não é? Quem olha para o céu, terá o céu e a terra, o novo céu e a nova terra. Quem olha para a terra, não vai ter nem uma coisa nem outra. Terão um lugar assim para morar eternamente, com o seu pai, que é o diabo. Chama-se inferno, chama-se lago eterno de fogo. João capítulo 8, abra aí para a gente. Evangelho de João capítulo 8. A partir do versículo 40 e... Eu vou ler a partir do 42. João 8, 42. Evangelho, viu? Evangelho de João, capítulo 8, versículo 42. Amém? Posso ler? Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato vosso Pai... Aqui, Cristo conversando com os judeus. Abraão é pai, Deus é nosso pai. Os judeus, orgulhosamente achavam que só pelo fato de nascerem na nação de Israel, de serem os homens, serem circuncidados, né? Ali na carne do prepúcio, né? Que identificava eles como sendo de Abraão ou da nação de Israel. É por isso que tinha a circuncisão, né? Era marcado ali. Só porque era circunciso na carne, ou nasceu na nação de Israel, era de Deus, eu sou de Deus. Eu nasci na religião tal, ou meu pai é crente, ou negativo. Não existe isso. O relacionamento com Deus é pessoal e íntimo, né? Mas eles se orgulhavam
e diziam que Deus era Pai. Jesus Cristo está batendo forte neles aqui, assim como em todos. Se Deus fosse de fato vosso Pai, certamente me haveis de amar, aquilo que eu falei, não é o amor, sentimento, que faz parte. E ele continua, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Versículo 43, qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Aí no versículo 43, ele não mediu, né? Ele foi duro. Duro porque precisava, né? A verdade tem que ser dita. Versículo 44, vocês são do diabo, e o diabo é o pai de vocês. E quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado, se eu vos digo a verdade? Por que razão não me credes? Quem é de Deus, quem é filho de Deus, ouve a palavra de Deus, as palavras de Deus. Por isso não dais ouvidos, porque vocês não são filhos de Deus, vocês não são de Deus. Porque para ser filho de Deus, precisa se humilhar, precisa entregar a vida a Cristo, precisa confessar a Cristo, precisa crer em Cristo, precisa crer em mim. Ele estava dizendo aqui, os judeus rejeitaram ao nosso Senhor e por final o mataram. Paternidade infernal, satânica, diabólica, em termos terrenos, poderemos dizer que sim. Todas as pessoas que não entregaram a vida a Cristo, que nasceram, cresceram, podem estar aqui, ou podem estar me ouvindo aqui na internet. Você que está me ouvindo aqui agora, você precisa entregar a vida a Cristo, precisa crer em Cristo, senão você vai continuar como alguém afastado de Deus, rejeitado ou rejeitando a Deus. Porque a filiação divina, a filiação celestial, a vida eterna com Deus, só é possível quando a relação com Deus é restabelecida. A filiação com Deus é restabelecida. E você precisa fazer isso. Não é emocional. Eu não estou sentindo. O ser humano é guiado muito por sentimentos, né? Eu não estou sentindo. É bom que sinta. Mas se você não está sentindo, vá pela verdade. O ser humano é feito de corpo, alma e espírito, é feito de emoções, é feito de razão. E a relação com Deus, já repeti isso aqui muitas vezes, a relação com Deus é primeiro pela razão. Precisa compreender. Eu compreendo que eu sou um miserável pecador, estou afastado de Deus, não sou um filho de Deus, eu sou uma criatura de Deus, estou morto, estou nas trevas, eu estou cego, estou aleijado, estou doente. Pior coisa possível que você pode imaginar, assim é você e eu sem Deus. Eu entendo isso e entendo que Cristo veio para resolver esse problema. Eu vim para que você tenha a vida de Jesus Cristo e a tenha em abundância. Eu não vim para os que pensavam como judeus, né? Eu não vim para os que pensam que são salvos, que não precisam. Que a pior coisa que tem, não é? Um doente, e às vezes nós agimos assim, um doente não reconhecer que está doente. Aí você não reconhece que está doente, não vai procurar médico, não vai procurar a cura. Assim é o doente do espírito, né?
Ele não, eu estou bem assim, não preciso de Cristo, não. Eu pensava assim, eu creio que vocês todos que já aceitaram a Cristo pensavam assim, eu não preciso aceitar Cristo, eu não preciso confessar Cristo. Eu já tenho Cristo. Não tem. Você só tem Cristo. Quando você se humilha, quando você diz, Senhor, vem habitar em mim, eu quero te aceitar como meu Salvador. E eu quero que todo mundo saiba disso, se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Você precisa dizer, não pode se envergonhar da coisa mais maravilhosa que acontece com o ser humano, que é essa nova filiação com Deus, essa paternidade celestial que foi restabelecida. Não posso ter vergonha disso. Eu me converti há uns 25 anos atrás, né, logo depois da Vera, e a minha vontade, realmente, quem entrega a vida a Cristo, você está se esvaindo, né? Mas quando eu entreguei a vida a Cristo, a minha vontade era sair gritando. De tão bom, a alegria era tão grande, e bater em cada porta. Aceite a Cristo. Você vai para o inferno se você não aceitar a Cristo. Receba a Cristo, a nova vida em Cristo. Eu aceitei, é tão bom. Venha para Cristo. Dá vontade de bater em cada porta. Vai ser rejeitado, né? Como o irmão Antônio Marcos falou aqui no ano passado, né? Aí está faltando essa coragem ao povo de Deus, né? Vai bater em cada porta? Pode bater em cada porta. Mas aproveite as oportunidades que Deus lhe dá. Ele vai botar um incrédulo na sua frente. Ou uma incrédula, né? No colégio, na escola, no trabalho, aonde for. Ele vai colocar uma pessoa incrédula. Ele faz isso todo dia. Aí, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou dizer? Eu tenho que falar para ela, eu tenho que falar do perigo que ela está correndo, de morrer sem Cristo, porque morrer sem Cristo, a paternidade infernal, diabólica, satânica, que já é uma verdade hoje, vai se estabelecer para a eternidade. Porque os seres humanos, todos vão viver para sempre. A vida eterna está prometida a todos. A diferença é com quem você vai passar a eternidade e aonde. Se é com Deus no céu, ou se é com o diabo no inferno ou no lago eterno de fogo. Qual é a sua escolha? Qual é a sua escolha? Eu acho muito interessante, queria só rever para a gente se encaminhar para o final. Temos a celebração da ceia. Lucas capítulo 15, abra lá. Versículo 11, a parábola do filho pródigo. Lucas 15, 11. Amém? Lucas capítulo 15, versículo 11. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Eu vou viver a minha vida, não quer saber de paz, gente. O ser humano é assim, né? Egoísta e é viver para si próprio, né? Assim é o ser humano. Essa parábola aqui, ela é perfeita para ilustrar esse relacionamento de Deus com os seres humanos e o arrependimento humano que restabelece a filiação divina, né? Versículo 14.
Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Estava com dinheiro no bolso, aí apertou, né, amigo? Aí, versículo 15. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para seus campos aguardar porcos. Até onde vai a miséria humana, né? O que o ser humano pode fazer para comer? Porque chegou num ponto que não tinha mais nem o que comer. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam. Olha aí, a pior condição humana, né? Tristeza, humilhação humana. Que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada, nem a comida dos porcos. Versículo 17. Então, caindo em si, ainda bem, que é o retrato de alguém que se arrepende, esse rapaz aqui, né? Caindo em si, ele falou: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Olha o nível de arrependimento desse rapaz. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Versículo 20 diz: e levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Oh, maravilha! Meu filho voltou para os meus braços, estava perdido, né? A alegria do pai, assim é a alegria celestial. Diz a Bíblia que os anjos cantam quando um pecador se arrepende, né? Há uma alegria imensa no céu, né? Por um pecador que se arrepende, com certeza. Versículo 21, e o filho lhe diz: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Versículo 22, o pai, porém, disse ao seu servo: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também, matai um novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, nos alegremos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Ele tinha me perdido e eu o achei. E começaram a regozijar-se. Versículo 25 diz: ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava a aproximar-se da casa, ouvindo a música e as danças, chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos eu te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua. Olha, soberba, orgulho. E nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Oh, filho ingrato, né? Aí ele ainda diz: vindo, porém, este teu filho, olha, inveja, ciúme, coração do irmão cheio de coisas ruins, né? Vindo este teu filho, olha, teu filho, meu irmão, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. E olha o que o pai diz: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu, não seja ingrato. Às vezes nós como crentes, né, é um parente, somos ingratos. Não vale mais a pena ser crente não vou mais para a igreja não. Aí vai para o mundo, ingratidão, porque Deus lhe deu o maior presente, nós não precisamos de mais nada. A salvação, o perdão dos nossos pecados. Você precisa de mais de alguma coisa para ser feliz? Não precisa. E olha que Deus dá muita coisa para nós, né? Ainda. Versículo 32. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Que glória! A paternidade celestial é restabelecida quando
uma criatura de Deus, filho, início, se arrepende de seus pecados. O arrependimento é a chave do relacionamento íntimo com Deus. Através do arrependimento, nós entramos no centro do coração de Deus. Primeiramente, no momento da salvação, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, confessamos a Cristo. Mas o arrependimento vai pela vida. É por isso que João diz lá na sua epístola: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Por que é que nós celebramos a ceia? A ceia é uma das ordenanças para a igreja, né? É um momento que os filhos de Deus se reúnem para celebrar a nova vida em Cristo, a reconciliação, a paternidade celestial. E aí nós confessamos os nossos pecados. Nem precisava vir para cá, né? Para esse momento. Você tem que fazer isso todo dia. Porque esse recado de João é para a rotina, é para os crentes, não é para descrentes. É para nós. Nos lembremos dessas verdades, queridos irmãos, todos que estão aqui. Eu espero de coração que você que está aqui, que ainda não restabeleceu a sua paternidade celestial, assim o faça. Vamos investir na paternidade terrena? Vamos. Porque se não amamos, se não valorizamos, lembra do decálogo? É tão importante o relacionamento terrestre, paternal, que Deus colocou lá no decálogo um mandamento: honre seu pai e a sua mãe. Honre seu pai e sua mãe. Hoje estamos vivendo numa sociedade, como eu já falei, tanto faz, pai perdeu suas referências. As crianças que nascem não sabem mais quem é pai, não sabem mais quem é mãe. Está uma bagunça. Mas nós somos o remanescente fiel, a igreja do Senhor ainda está aqui na terra para defender essas verdades, para resgatar essas verdades, e nós não vamos abrir mão nem 1 milímetro disso, até com o preço da nossa própria vida, se assim for preciso. Pense nisso, pense no seu relacionamento paternal celestial, paternal terrestre. Ame seu pai, sua mãe, se ainda tem aqui na terra, né? Ame aqueles que cuidam de você, porque a paternidade ela é explicada pelo amor, pelo que um pai, a maneira que o pai cuida do filho, né? Não pelo amor sentimento que existe somente. E tome muito cuidado. Se você está aqui, ainda não restabeleceu a paternidade celestial, ou você que está aí me ouvindo, não restabeleceu a paternidade celestial, eu li o texto aqui que é muito duro. Você é filho do diabo, de Deus. Oh, Senhor, misericórdia, né? Tenha misericórdia. Você que não tem, peça misericórdia para você, para que você confesse a Cristo como Salvador e tenha Deus como seu Pai. Porque se você morrer assim, sem a paternidade celestial restabelecida, você vai para o inferno. Que lá nem vai ter nada, vai ser só dor, só sofrimento. Vai lembrar? Vai. Eu vou falar, nós estamos estudando aqui na escola dominical sobre a escatologia, né? As ressurreições. Que é da mesma maneira, né, Moisés? Que a memória, a nossa memória, quando estivermos no céu, ela vai ser restabelecida completamente. Né? A memória, a consciência, a inteligência, a razão, tudo pleno, como era no início. Lá no inferno também é uma memória completamente restabelecida. Vai se lembrar que tinha pai? Vai. Vai se lembrar que tinha mãe? Vai. É tanto que lá na parábola, né, na história que Cristo contou, do rico do Lázaro, o rico que está lá no inferno, né, no céu, foi sepultado, ele lembra da família. Ou manda alguém lá para a minha família falar de Deus para esse povo aí, para que eles não venham para cá. Eu estou dor imensa que aí o que é que
O que é que Cristo diz para eles? Ninguém vai descer do céu para falar para eles, não. Que eles ouçam os profetas, salmos e profetas, palavra de Deus. Tem que ouvir aqui. Ao homem está ordenado morrer só uma vez. Depois disso vem o juízo. É aqui que as coisas se estabelecem. Que o destino eterno é determinado. Ou com Deus no céu, ou com o diabo no inferno. Deus tem misericórdia dessa população de Pacatuba, tem misericórdia do nosso país, tem misericórdia desse mundo cada vez mais mergulhado no pecado. Deus nos ajude, nós que somos a igreja do Senhor, a falar essa verdade, porque estão falando mentira, o diabo falando muita mentira aí, nessas denominações pseudo-igrejas que estão por aí, pregando um falso evangelho. Deus nos ajude, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém?